o Deus revelador das Escrituras, que agora ilumine a nossa mente para compreender a revelação e que seja uma conversa não apenas visando informações, mas principalmente que seja uma conversa visando reavivamento e transformação de caráter, uma nova vida. Então seja conosco nesse momento, com todo mundo que está aqui junto, com aqueles que estarão em algum outro momento assistindo o podcast no YouTube. É o que nós pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bem, se você aí de casa não tem o seu guia de estudos, eu aconselho fortemente. Entre no site da CPB, nós temos uma loja também aqui no centro de Fortaleza. Bem, vamos começar. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Gente, por que é tão importante a gente dar ênfase que a palavra de Deus, ela restaura, ela salva? Olha, eu acho muito importante porque nós estamos vivendo num tempo em que a palavra de Deus, ela está em descrédito. E por incrível que pareça, ela está em descrédito não é fora dos círculos religiosos, é dentro dos círculos religiosos. Porque eu tenho percebido o seguinte, talvez o pastor Eliabe também, né? Não sei como ele percebe isso, ou você, ou vocês, né? Mas aquela conversinha fiada, né? Furada, que a serpente lançou para Eva e posteriormente para Adão, de que a palavra de Deus não é digna de confiança, lembra? Porque o pecado entrou assim. Sim. O diálogo entre eles no Éden foi assim. Parece que isso agora reverberou com mais força e realmente as pessoas elas estão sendo convencidas por discursos aparentemente piedosos de que a palavra de Deus não é bem assim. Tem que ser adequada, né? Exato, claro, a palavra de Deus ela tem que ser adequada, ela tem que ser adequada, a gente tem que entendê-la no devido contexto para fazer as aplicações corretas. É nisso que ela tem que ser adequada. Porém, todavia, o discurso não é esse. A dúvida que tem sido posta no coração das pessoas é se realmente isso pode ser considerado palavra de Deus e se realmente o que está aqui é digno de confiança da forma como é interpretado pelos intérpretes, ou se apenas é a opinião humana tentando dizer o que Deus falou ou deixou de falar. Então, quando o guia, né, o estudo do guia, né, nessa semana, que está baseado em Deuteronômio, eu acredito que aí o texto deve ser de Mateus, né, na lição. Isso. Mas não foi a primeira vez que apareceu essa verdade, né? De que a palavra, né, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ela está sendo repetida em Mateus, mas ela já foi falada anteriormente no livro de Deuteronômio. Sim. Então, o que nós estamos encontrando aí em Mateus é uma citação a Deuteronômio. Que se eu quiser entender corretamente em Mateus, eu preciso conhecer em Deuteronômio. Em Deuteronômio. Interessante que a Mayara citou aqui é que esse é o objetivo de Lúcifer: questionar a Deus, questionar a autoridade de Deus, questionar a palavra de Deus, colocar por terra aquilo que Deus disse. E esse estudo dessa semana que nós estudamos, ele vem exatamente tentando restaurar isso, porque vários autores do Novo Testamento citaram aquilo que está escrito, por exemplo, no livro de Deuteronômio que nós estamos estudando. E o livro de Deuteronômio faz parte ali do Pentateuco, né, o chamado a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, o Deuteronômio é uma repetição dada por Moisés das leis, das orientações que Deus havia dado para o seu povo. Uma repetição. Moisés repete antes da sua morte, antes de findar o seu trabalho ali, liderando o povo de Israel, ele repete essas orientações de Deus. E quando autores do Novo Testamento citam o está escrito, eles estão citando as leis, estão citando as orientações de Deus, estão citando a palavra de Deus que tem sido questionada hoje, que tem sido às vezes colocada por terra e que tem sido assim desvalorizada. O livro de Deuteronômio ele fala do relacionamento de Deus com o povo.
Ele fala da relação que Deus tinha com o povo. Deus dizia, olha, se vocês fizerem isso, vocês vão se dar bem. Se vocês não cumprirem as leis, vocês vão ter problemas. E ao mesmo tempo que Deus diz isso para o povo através de Moisés, a gente vê um Deus próximo, se relacionando, falando com o povo, interagindo com o povo. E é disso que a gente está falando. Nesse aspecto, né, que você mencionou, né, pastor? Deuteronômio, além das leis, ele também reconta a história do povo. Exato. Desde o momento em que ele é libertado do Egito e toda a sua trajetória pelo deserto, que nós sabemos que é uma trajetória de 40 anos, mas se tornou 40 anos por causa da rebeldia. Porque se não fosse a rebeldia, demoraria muito 30 dias mais 10. Demorariam 40 dias para sair do Egito e chegar à Terra Prometida. Então Moisés agora está lidando com uma segunda geração. Uma segunda geração que nasce no deserto. Uma segunda geração que não teve com Deus a experiência que a primeira geração teve. E não teve também os erros ainda que a primeira geração teve. Então Moisés ele vai recontar a história justamente para que essa nova geração não cometa os erros da antiga. Do passado, né? E aí tem um outro ponto que eu queria pôr também, que o Novo Testamento ele vai trabalhar com o Antigo Testamento das seguintes maneiras. Citação ou alusão. Ou ele vai fazer uma alusão, e uma alusão não é meramente uma citação. Uma alusão é você pegar um ponto e usar de referência para aquilo que você está querendo dizer. Então, quem vai fazer isso no Novo Testamento com muita propriedade é João, lá no Apocalipse. O Apocalipse, mais de 50% desse livro, ele é veterotestamento, ele é Antigo Testamento. Mas de que maneiras? Alusões. E os outros textos que a gente encontra aí, a gente vai encontrar citado. A citação, aí você tem as duas palavrinhas-chave que demonstram que o autor está citando um texto. Tendes lido, quando você estiver lendo um texto da Bíblia e aparecer assim, tendes lido, é uma citação. Ou está escrito. Sim. Aí, então, você tem duas palavras-chave que apontam que o escritor do Novo Testamento vai fazer uma citação. E aí você também pode ter as alusões, que aí é o caso do Apocalipse. Então a gente pode afirmar que para a gente estudar o Novo Testamento, a gente precisa do Antigo Testamento? Não existe compreensão do Novo Testamento sem o Antigo. Gente, não tem como. Não tem como, né? Faz uma prova. Esquece. Faz assim na sua leitura bíblica. Esquece que existe o Antigo Testamento. Faz igual muitas correntes teológicas fazem, né? Os menonitas, por exemplo, eles acreditam só na inspiração do Novo Testamento e creem que o Antigo não seja mais necessário. Faz isso. Vai ter momentos ali que você vai chegar assim, como citou o profeta Jeremias, mas quem é Jeremias? Você vai procurar no Novo Testamento, você não vai achar. Tem. Vai ter outros momentos que tá assim, está escrito. Ué, mas e ele não vai citar quem escreveu, ele só vai vai usar só a citação. Ué, aí você vai procurando aí no Novo Testamento, você não vai achar. O Apocalipse, então, nem se fala. Se você não tiver o conhecimento do Antigo Testamento, você nunca vai entender o Apocalipse. Do jeito certo, eu quero dizer, né? É essencial para estudar a Bíblia, para você conhecer a Bíblia, você estudar o Antigo Testamento, né? E o que eu achei muito interessante aqui no guia essa semana foi quando a gente percebe que se até Jesus usou o Antigo Testamento, né? O soberano, o Rei dos Reis, quando se fez presente no meio de nós, ele usou o Antigo Testamento para calar a boca de Satanás. Quem dirá nós? Eliabe, o que você pode dizer para a gente sobre isso? Interessante, né? Jesus, quando ele cita o Antigo Testamento, ele estava citando ali no contexto da tentação. Lúcifer estava Satanás estava tentando Jesus, e Jesus combateu essas tentações exatamente como está escrito. Não simplesmente porque está escrito, porque a gente precisa entender que o que está escrito, o que está na Bíblia, é a palavra de Deus. É a voz de Deus. Tem autoridade nisso aqui. Exato. Então, Jesus combateu Satanás com a autoridade que a palavra tem. Então, esses escritos que estão aqui em nossas mãos, que você tem na sua casa, eles têm autoridade.
E Jesus fez isso, ele combateu a tentação com autoridade. E o que eu acho interessante é que nós temos essa autoridade, que é a palavra de Deus, nas nossas mãos para combater as tentações e os assaltos de Satanás na nossa vida hoje. Exatamente. A gente vê, o que a gente está falando aqui é sobre Jesus quando ele foi tentado no deserto. E para ele responder Satanás, né? Satanás fez vários questionamentos. Se tu és o Deus, transforma essas pedras em pão. Em todas as citações, Jesus usou o Antigo Testamento para validar suas respostas. Isso acontece também, porque a gente também tem que lembrar que na época de Jesus não havia Novo Testamento. Não havia. A Bíblia, que é chamada de inspirada, a Bíblia, que é chamada de Escritura pelos autores aí do Novo Testamento, era o Antigo. Não havia ainda Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento ele se baseia no cumprimento das profecias do Antigo Testamento referentes ao Messias. Então, o Messias ainda não havia cumprido tudo em terra, digamos assim, que ele precisava fazer. Por isso que o Novo Testamento ele começa a ser escrito por volta do ano 60 da nossa era. 30 anos após a ressurreição e ascensão de Jesus. Então, por exemplo, quando Paulo escreve assim, né? É que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para, né? O ensino, a correção. É o Antigo Testamento. Não havia porque o Novo Testamento ainda não havia sido... escrito, né? Algumas coisas já poderiam ter começado a ser escritas, mas ainda não tinha sido reunido como cânon bíblico e aceito como cânon bíblico. É interessante que sabe quem faz o primeiro reconhecimento no Novo Testamento de um escrito pós-Cristo, né? Diz assim, pós-Cristo e pós-Antigo Testamento? É Pedro. Quando Pedro fala das cartas que Paulo escrevia, Pedro atribuiu àquelas cartas o mesmo grau de autoridade e inspiração que as demais escrituras. E isso foi por volta do ano 60. Então, até lá, toda a escritura que foi considerada inspirada era o Antigo Testamento. Então, não tem como excluir o Antigo Testamento e diminuí-lo, desmerecê-lo, desacreditá-lo. Não tem como. E até mesmo relativizar. Porque é o que Satanás estava fazendo aqui com Cristo, quando ele tentava Jesus, ele estava relativizando aquilo que você mencionou, Mayara, no início, relativizando as escrituras, porque ele propõe, ele faz 3 propostas para Jesus, e todas essas 3 propostas Jesus combateu com está escrito, com assim diz o Senhor. E ele fez isso também com Eva lá, relativizando aquilo que Deus havia falado. E ele, interessante que ele faz isso com a gente hoje, ele faz isso com você hoje. É verdade. Então, assim, olha que interessante, então. A forma para a gente conseguir vencer a tentação está em permanecer na palavra de Deus. Porém, a gente tem que tomar um outro cuidado. Esse texto que o pastor está mencionando, que é o Mateus capítulo 4, que também aparece em Lucas, né? Capítulo 4 também, que é a tentação de Jesus, ele é muito sério. Porque ali nós temos 2 pessoas usando o texto bíblico. Cristo e Satanás. Eu ia dizer agora, Satanás também usa a Bíblia. Então, o meu grande pavor, pastor, não é o Deus estar usando a Bíblia, mas é Deus estar usando a Bíblia da forma como Satanás usou. E é interessante, Mayara, esse ponto que você colocou agora é fundamental na questão aqui. Porque Satanás conhece as Escrituras. Ele é conhecedor, ele conhece Deus, ele conhece a palavra de Deus. E isso nos mostra o quão importante, o quão necessário é a gente conhecer as Escrituras. Porque é através do conhecimento das Escrituras que a gente vai ter condições, vai ter convicção e vai ter forças para combater exatamente esses pontos. E sabe outra coisa também, pastor? Que eu acho que até que vem um pouquinho antes, não antes, eu não sei se antes, mas ideal mesmo, nem que seja através da Escritura, enfim, é a gente conhecer o Deus que inspirou. Porque aí, se vier qualquer texto usado de má fé para poder defender os interesses do homem e colocar o homem no centro, como muita gente tem usado a Escritura para isso, para colocar a vontade do ser humano no centro da vida, isso não é Deus, é diabo. Você lembrou bem, perfeita a sua colocação, porque conhecer a Bíblia, um erudito pode conhecer e pode falar um monte de besteira. Sim. Né? Você colocou muito bem. Sim. Então nós devemos ler
devemos buscar as Escrituras. A Bíblia diz examinar as Escrituras, mas devemos fazer isso no Espírito, no verdadeiro Espírito. Para conhecer o Senhor da Escritura. Exatamente, para conhecer o Senhor e conhecer a sua vontade. Não é só um conhecimento teórico sobre o texto bíblico, mas um conhecimento experimental e assim, fruto de um relacionamento com Deus, que é o que você coloca. Você tem que conhecer o autor profundamente, Exatamente. né? Sabe por quê? Não é só o que está escrito, é as entrelinhas. Eu posso ler um texto aqui, amiga? Pois não, Mayara. Eu gostaria de ler para os amigos aqui, né, e aí também na internet, o texto de Lucas, capítulo 24. Isso aqui é algo que foi Jesus quem falou. Então torna muito especial pelo fato... Não foi ele quem escreveu, mas foi ele quem disse tais palavras, né? Lucas capítulo 24, nós temos ali, é engraçado, assim, é interessante, o primeiro estudo bíblico registrado que Jesus Cristo deu. A gente pode chamar assim, pastor. Acho que quem é da área de evangelismo ficaria bem feliz, né? Poderíamos considerar um estudo bíblico que Jesus está dando aqui. Ah, e para quem que ele está dando esse estudo? Será que são para pessoas que não o conheciam? Não, muito pelo contrário. Eram 2 discípulos dele, que estavam voltando de Jerusalém a Emaús, depois das festividades da Páscoa, e eles estavam, o texto vai dizer, depois vocês podem ler, né, o capítulo 24 inteiro ali, vocês vão perceber que eles estão voltando para casa decepcionados com Cristo. As expectativas deles em relação ao Cristo foram frustradas. Gente, que coisa pior do que você ser frustrado numa expectativa? Horrível. Ontem mesmo eu fui frustrada. Terrível. É horrível. E não adianta vir com aquela frase, não pode criar expectativa. Gente, pelo amor de Deus. Todo mundo cria. Nem que seja 0,01% de expectativa a gente cria. Não adianta. Não tem como. É um trabalho mental muito grande ainda, que eu acho que talvez a maioria de nós ainda não tenha esse controle. Talvez a minoria tenha, de não gerar expectativa com nada. Mas, de certa forma, a gente gera. Gera, isso que nos alimenta, né? Sim. A esperança, né? E aqueles discípulos também tiveram as suas esperanças alimentadas em relação à concepção messiânica da época, que era um Messias revolucionário, que viria para tirar Roma do poder e devolver a um legítimo judeu de linhagem de Davi o trono de Jerusalém, o território de Israel. Isso não aconteceu, isso nunca mais aconteceu, na verdade, né? Desde que eles foram levados a cativeiro na Babilônia, né? Os antecedentes, né? Depois que eles foram libertos da Babilônia, nunca mais houve um rei em Israel. Porque os reis sempre permaneceram sendo os das nações que subjugavam Israel. O máximo que Israel teve foi governadores. Aí vem aquela revolta, né, dos macabeus, que está registrado nos livros apócrifos, né? Que embora não tenha valor inspiracional, tem valor histórico, né? E aí depois já vem Herodes, que na verdade não é descendente de Davi, ele é idumeu. Então tem todas as questões, né? Então eles tinham as expectativas deles geradas em relação ao Messias. Ele é o que vai libertar a gente do poder de Roma, porque o verdadeiro objetivo da vinda do Messias se perdeu. Porque quando você vai para Gênesis 3, o Messias não viria para libertar de um poder humano, viria para libertar do pecado, né? Mas aqui em Lucas 24, Jesus vai explicar tudo isso para aqueles discípulos. E olha que interessante, olha como Jesus faz para explicar. No verso 27 diz assim, ó: e começando por Moisés e todos os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, explicou-lhes, ou seja, ele não foi citando versos apenas. Sabe aquela mania que às vezes a gente tem? De ficar citando um monte de versos, mas não explica nenhum, essa que é a verdade? Uhum. Não foi assim que ele fez. Ele pegou tudo que o Antigo Testamento falava e ele foi explicando ponto a ponto. Tem diferença entre citar textos e explicar textos. Ele foi explicando os textos. Nossa, gente, mas deu tempo? Deu. De Jerusalém a Emaús era uma caminhadinha de 12 quilômetros, mais ou menos, a pé. Eles não estavam indo de carro, nem de ônibus, nem de jegue. Deu para explicar muita coisa. Não deu para explicar muita coisa até chegar lá. E Jesus fala uma coisa muito interessante aqui. Diz que, começando por Moisés e todos os profetas, ele explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então Jesus considera que o Antigo Testamento Escritura. E aí quando você vem para o verso 44, olha o que Jesus afirma.
A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros, nos profetas e nos salmos, ou seja, lei de Moisés, profetas e escritos. Assim que era considerado o Antigo Testamento. E aí o que me chama a atenção aqui é o seguinte: não importa qual é a parte da escritura do Antigo Testamento que você esteja lendo. Não importa se é Deuteronômio, não importa se é Jeremias e não importa se é um salmo. Tudo isso nos apresenta, foi escrito para nos falar e nos apresentar o Cristo. Então nós temos que encontrar o Cristo em qualquer livro do Antigo Testamento. E se isso não está acontecendo no nosso estudo, se o nosso estudo não nos leva para Cristo, não importa qual a parte da Bíblia, o nosso estudo está errado. Maiara, você tem quantos anos à frente de estudos bíblicos na Novo Tempo? 10. 10 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que as pessoas associam o Antigo Testamento a um Deus mau? Porque a forma como muitas vezes Deus aparece falando ao povo é uma forma um pouco mais rígida. Ah, porque ele era rígido? Não, porque o povo só entendia assim. O povo precisava disso, E Deus, ele se comunica com as pessoas da maneira que as pessoas entendem. Então, veja, você pega o Antigo Testamento, as partes que ele é mais duro, vamos colocar assim, que parece que ele está falando mais alto, gritando, né? Ou sendo muito firme, é a parte que mostra o processo de reeducação do povo. Você tem um povo que passou 4 gerações no deserto. No Egito, né? No Egito. E aí, quando sai do Egito, vocês acham o quê? Que virou uma chavinha? Ah, nós não somos mais escravos, oba! Não, a cabeça precisava mudar. A linguagem que aquele povo entendia era a linguagem de chibata. Era a linguagem de senhor e escravo. Quando Deus desce no Sinai, você lembra disso, pastor? Quando Deus desce no Sinai, vocês lembram o que acontece? A montanha fumega, sai raio, trovão, manifestação de fumaça, ou seja, sabe qual era a intenção de Deus com aquilo, com o povo? Não era assustar. Era como se Deus chegasse para Moisés e falasse assim: olha, eu vou... Sabe quando você vai para um casamento que você se arruma todo e você quer dar boa impressão, Sim. você quer estar bonito? Era Deus. É como se Deus tivesse colocado a melhor roupa, descido para poder se apresentar aos seus filhos. Ele queria um relacionamento de pai para filho. Então, quando Deus faz isso no Sinai, ele estava fazendo o quê? Eu quero oferecer o meu melhor, eu vou me manifestar para mostrar para eles quem eu sou. Só que aí o povo ficou com medo. Aquele mesmo Deus que se manifestou de maneira miraculosa, livrando o povo lá do Egito, resgatando o povo, era o Deus agora que estava apresentando na sua grandeza, na sua maneira miraculosa de ser, se apresentando também no deserto para o povo. Aí o povo se assusta, chega para Moisés e fala: a gente não quer falar com ele não. Faz o seguinte, fala você e transmite o recado. Aí Moisés volta. Aí Deus vira para Moisés, mais ou menos assim, e diz: puxa, acho que eu peguei, exagerei. Falou: realmente talvez eu não deveria ter feito aquilo. Olha que interessante. E é interessante que a visão hoje, nossa, né? Nós temos, algumas pessoas têm essa visão de Deus, porque ele se manifestava dessa forma, Deus agia assim, Deus se apresentava na linguagem que o povo entendia. Mas esse mesmo Deus, a gente vê agora no próximo assunto que a gente vai mencionar aqui, a gente vê um Deus diferente dessa ideia, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, por exemplo, imparcial, um Deus que trata as pessoas de maneira igual. Com igualdade. Com igualdade, né? Se eu falar que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo, porque o Deus do Novo Testamento é amor e do Antigo Testamento é um Deus severo. Então eu vou ter que rasgar Jeremias da minha Bíblia. Porque olha aqui, ó. Jeremias capítulo 31, olha só. Jeremias, Antigo Testamento, gente. Sim. Capítulo 31, verso 3, diz assim, ó: de longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno eu a amei, por isso com bondade eu te atraí. Que Deus é esse? O Deus do Antigo Testamento é um Deus absolutamente apaixonado pelo seu povo. E não entenda pejorativamente a palavra paixão. Nós entendemos a palavra paixão de forma grega. Paixão no grego, a palavra paixão é pathos. É daí que vem a palavra patologia.
Uma doença. Então a gente acha que paixão é doença. Por quê? Por causa da influência grega que temos. Mas quando você vê paixão na perspectiva do texto bíblico, não é nada disso. É um Deus que vai até as últimas consequências por aquele a quem ele ama. Veja, gente, a gente tá falando de Deus, o soberano de todo o universo. Ele desce numa montanha para falar com os filhos. Não satisfeito, ele quer acampar no meio da turma. Aí ele manda construir um lugar para ele habitar no meio deles. Não satisfeito, ele se torna em carne. Se torna em carne humana. E é interessante, Maiara, que esse Deus que Paulo, lá em Romanos, lá em Gálatas, em Efésios, Colossenses, citando lá Deuteronômio, citando o Antigo Testamento, é esse Deus amoroso, cuidadoso, que não faz acepção de pessoas. É esse texto que Paulo tenta esse Deus que Paulo tenta apresentar para as pessoas. Olha, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus amoroso, é um Deus cuidadoso, um Deus que não faz acepção de pessoas. E Paulo tenta apresentar esse Deus. E eu imagino assim a responsabilidade que a gente tem de apresentar esse Deus para as pessoas. Porque nós vivemos numa sociedade injusta, que valoriza quem tem a oferecer, valoriza as posses. E aqueles que não têm nada a oferecer, como se sentem? Imaginem vocês como se sentem. Agora imaginem vocês que essas pessoas que se sentem mal porque não tem nada a oferecer para a sociedade, conhecerem um Deus que se importa com elas, que se importa com os problemas delas. Então, quando o evangelho começou a ser pregado para os gentios, para as pessoas que eram consideradas indignas da salvação, a salvação se popularizou entre os gentios. E eu vejo que a gente tem uma responsabilidade muito grande hoje de tornar esse Deus conhecido para as pessoas que estão à margem da sociedade. Exatamente, porque quando Deus escolhe uma nação para ser dele, não é que as outras nações não fossem, porque afinal de contas, Deus é o criador de tudo. Então, querendo ou não, todas as nações pertenciam a ele, mesmo que as nações não o reconhecessem como Deus, certo? Mas quando ele escolhe ele escolhe com um objetivo, que é o que o Deuteronômio mostrou. Quando ele chama uma nação em Abraão, gente, Abraão, ele não tinha nenhum predicado, tá? A escolha não foi feita na base de quais requisitos tinha Abraão para ele ter sido escolhido. Nenhum. Na verdade, Deus estava tirando um barato com a galera de Babilônia. Na realidade, se a gente for perceber bem, os escolhidos de Deus eram pessoas bem comuns. São pessoas, ser humano, né? Quem era Davi? Então, quando ele chama Abraão, ele está dando uma resposta à galera lá que construiu Babel. Os descendentes de Noé, dos filhos de Noé lá, né? Que construiu Babel, de Cã, né? E ele tira alguém da Babilônia para ser dele, porque a terra que Abraão vivia era uma terra cananeia, era a região da Babilônia. E aí ele tira com qual propósito? Primeiro, eu quero que você seja uma bênção para os outros. Esse é o primeiro objetivo de Deus chamar. Eu te abençoo para você abençoar todas as famílias da terra. Aí quando vem Isaac, que é o filho esperado, a frase ela aumenta. Eu te abençoo para você ser uma bênção para as nações da terra. Então, quando Deus chama, ele chama para isso, porque através do seu povo, ele quer se apresentar. Isso aí é levar o nome de Deus. Isso aí é o terceiro mandamento. Carregar o nome de Deus é uma coisa muito séria. E agora é o seguinte, nós não somos uma substituição a Israel, porque Deus ele não rejeitou. Romanos 11, certo? Nós somos enxertados em Israel. Nós formamos agora os descendentes de Abraão, que não são descendentes por naturais, são descendentes sobrenaturais, através do Cristo. Gálatas capítulo 3, certo? Então agora o bastão de representar Deus, de ser um reflexo dele aqui na terra, está nas nossas mãos. Isso é muito sério. Então, pastor, como é que as pessoas aí fora irão conhecer Deus? Tem que ser através daqueles que se dizem seus filhos. E, gente, isso me estremece, porque
Meu Deus, eu sou tão falha, tenho que pedir perdão porque eu não tô cumprindo muito bem essa... Ai, Jesus, tem misericórdia. Acho que de nós, né? Acho que eu posso pedir por nós, né? Por Verdade. Nós, com certeza. Com certeza. Olha, eu tava aqui, enquanto vocês falavam, eu tava aqui refletindo. Gente, como é que eu posso trazer esse Deus tão onipotente? Esse Deus que se manifestava de uma maneira tão gloriosa no Antigo Testamento. E esse Deus que se fez homem no Novo Testamento e citou o Antigo Testamento, mas como é que eu posso trazer esse Deus para perto de mim? Como é que eu posso sentir que esse Deus está me guiando dia após dia? É aí que a gente tem que tomar cuidado. A presença de Deus com a gente não é sentimento. Vai ter momentos que você vai estar tão sensível por algum motivo, né? Que você vai perceber a presença de Deus no ambiente. Certo. Só que vai ter outros momentos que você não vai sentir nada. Por quê? Porque a presença de Deus a gente tem que ter certeza e não sentir. Porque os sentimentos nos enganam. Exato. Então quer dizer que quando não vem um arrepio, quando não vem o choro, quando não vem aquele negócio quente dentro de mim, então Deus não está presente? Ele está presente. O tempo inteiro. E eu acho assim, muito mais do que falar de Deus, as pessoas precisam enxergar nas nossas atitudes. O que importava para Deus? Jesus deu várias lições. Olha, eu não quero sacrifício, eu quero que vocês façam a minha vontade. Eu quero que vocês se importem com as pessoas, vocês cuidem das viúvas, que vocês estejam atentos às necessidades dos órfãos, que vocês cuidem das pessoas que estão sofrendo, que estão sem alimento. E às vezes a gente quer falar de um Deus de maneira teórica, pregar para as pessoas, mas nós não conseguimos transmitir esse Deus na prática. Não conseguimos demonstrar que somos filhos dele, que fazemos a vontade dele e que estamos prontos a fazer o que ele pede para nós. Então, mostrar esse Deus bondoso que existe tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, é viver a vontade dele na prática. E a gente, como a Mayara falou, né? A gente espera muito sentir Deus. Eu quero sentir. Mas a gente tem que ter a certeza de que Ele está do nosso lado, mesmo que as coisas não estejam favoráveis a nós. Exatamente. Mesmo que os problemas possam parecer gigantescos, nós temos que ter a certeza de que Deus está ali. Olha, lê lá a história de José, a começar do capítulo 37 de Gênesis. Olha o perrengue que José passou, né? E é interessantíssimo que nos piores momentos de José, o narrador fez questão de dizer lá em Gênesis o seguinte: Deus estava com ele. E Deus estava com ele. Deus não, o narrador não foi afirmar e Deus estava com José quando ele se tornou governador do Egito. Não, antes. Deus estava com José quando ele foi vendido pelos irmãos. Deus estava com José quando ele foi vendido para Potifar. Deus estava com José quando ele ele foi jogado injustamente na prisão, e Deus estava com ele quando ele se tornou governador. Então, o que tornou a vida de José bem-sucedida não foi José, foi a presença de Deus com ele em todos os momentos. E aí, a sua pergunta, né, que a pergunta que você fez, aqui o Antigo Testamento tem uma resposta interessante, né? Vamos ver. Miqueias, capítulo 6, a partir do verso 6 ali, claro que o ideal é ler o capítulo inteiro, é ler o livro inteiro, mas aqui nós não temos tempo, né? Miqueias, no capítulo 6, a partir do verso 6, olha que interessante, diz assim, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Ou seja, como que eu vou a Deus? Talvez seja uma pergunta que talvez a gente já tenha feito, né? Exato. Como é que eu me aproximo de Deus, né? O que eu devo fazer? Aí a gente começa a pensar 1 milhão de coisas, né? O que eu devo fazer? O que eu devo deixar de fazer? Né? A gente sempre quer ter mérito de algum jeito, né? Aí vem aqui, né, uma pergunta, né, porque o próprio autor está fazendo, né? Virei diante de Deus com holocaustos, com bezerros de 1 ano, porque era isso que a lei pedia, né? Será que é assim que eu devo me aproximar do Deus excelso? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros? Com 10.000 ribeiros de azeite, ou seja... Eram as ofertas, as ofertas, né? Tudo que era oferecido no templo, que era para ser levado como oferta no templo. Sacrifício. Será que eu darei o meu primogênito? E aqui ele tá falando do filho, tá? Sim. Pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma, ou seja,
que eu tenho que fazer para me aproximar de Deus e ele não me destruir, ele não me aceitar? Será que eu devo dar tudo que eu tenho? O dízimo, a oferta. Meu filho, se eu matar meu filho, será que é isso? Aí veio a resposta no verso 8. Ele já me mostrou. Ele já mostrou a você o que é bom. Ou melhor, é uma pergunta, né? Ele já mostrou a você o que é bom? E o que o Senhor pede de você? Aí vem a resposta. O que Deus requer é o seguinte: pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Olha aí, gente, que coisa linda. Tão simples. A vida com Deus é simples, o que dificulta somos nós mesmos. Somos nós, né? Eu acho que quando a gente pensa, a gente como ser humano, a gente quer colocar tanta coisa para intermediar esse relacionamento. A gente complica demais. Complica. Pastor, para e pensa comigo. Você concorda comigo, pastor, que, por exemplo, Lúcifer no céu, ele tinha total abertura para conversar com Deus? Sim. Tinha. Ele não era um querubim cobridor? Onde ficavam os querubins cobridores? Diante do trono de Deus. Você acha que quando o coração dele começou a sentir coisas que ele mesmo, né, como diz o livro Grande Conflito, ele mesmo não sabia explicar a princípio, porque ele estava se sentindo daquele jeito, pensando aquelas coisas. Ele não poderia ter chegado no Criador dele e falado: olha, é o seguinte, eu tô sentindo coisas estranhas, e como eu não tô sabendo lidar com isso, eu não sei até onde isso pode me levar, mas eu sei aonde isso tá querendo me levar. Eu tenho sentido o desejo disso. Ele não poderia ter conversado? Sim, ele tinha liberdade para isso, né? Nós também não temos? Temos. Nós não podemos conversar com o nosso Deus sobre qualquer assunto? Qualquer assunto. Por que a gente não conversa com ele sobre qualquer assunto? Por exemplo, você não gosta de uma pessoa, mas você não tem coragem de chegar para essa pessoa e dizer os sentimentos que você tem por ela. Pô, ao invés de você falar para um terceiro, que também vai começar a não gostar daquela pessoa por causa do seu desgosto, já aconteceu isso com vocês? Já. Você pegar ranço de alguém que você nem conhece porque o outro tem ranço. Por que você não, né? Por que a gente não despeja esse ranço no Senhor? Eu tenho certeza que ele vai limpar isso e vai ajudar a trabalhar esse sentimento no nosso coração. Vai dar uma outra visão. O relacionamento, né, com Deus é mais simples do que a gente pensa. Sim. São coisas do dia a dia mesmo. Quando a gente fala, você tem que ir a Deus como seu amigo, não é um amigo, sabe, de uma posição elevada. Não, é o seu amigo. Eu posso contar um testemunho? Por favor. Rápido, pastor, eu tô falando demais. O senhor fale, pelo amor de Deus, pastor. Já tenho essa fama, por favor. Eu quero contar um testemunho. Uma vez eu estava voltando de Jacareí, usando o carro da minha mãe. Porque eu não tenho carro, né? Ainda. E o carro estava fazendo muito barulho, a direção já estava começando a trepidar bastante, tremer. Aí veio uma voz assim, de verdade, gente, juro pra vocês. Como se tivesse um passageiro do meu lado. Deu um toquezinho no meu ombro assim, e eu não tô mentindo, eu senti mesmo. Deu um toquezinho no meu ombro e falou assim: para lá no rapaz aonde você trocou os pneus. Eu juro pra vocês, gente, eu tava dirigindo, eu olhei pro lado assim e falei: você tá louco? Falei: você sabe muito bem que eu não tenho dinheiro pra ir lá. Aí veio de novo: para lá no rapaz onde você trocou os pneus, por favor. Aí a segunda vez: eu não vou parar, porque você sabe que eu não tô com condições financeiras pra isso agora. O senhor lembra quanto é que ficou pra trocar os pneus? Lembra? Aí eu descendo a Serra de Mogi, porque a minha cidade tem uma serrinha assim, né? Mogi, né? A terceira vez, eu senti assim: por favor, eu tô pedindo, confia no que eu tô... Para lá, por favor, para. Aí, sabe, eu falei: tá bom, eu vou parar. Mas a responsabilidade é sua, porque eu não tenho dinheiro. Eu conversando, como se tinha alguém ali, mas, né? Aí eu parei. Mas sabe, pastor, quando você para com aquele gelo, com aquele pavor, com aquele medo de vai ficar uma nota, e aí como é que você vai resolver? Eu parei, aí ele levantou o carro, os meninos olharam tudo, tá? Enquanto isso, eu fiquei lá, né? Falei: a culpa é sua, foi você que me mandou parar aqui. Agora eu tô ansiosa e tô angustiada. Como é que nós vamos resolver? Em pensamento, né? Eu conversando com Deus. Aí ele olhou tudo que tinha que olhar para descer o carro. Aí eu brinquei com ele, né? Eu falei: fulano, e aí, quanto é que ficou a facada? Ele: o que foi feito mesmo? Aí ele perguntou: rapaz, o que você fez aí mesmo? Aí ele falou tudo que ele fez. Falei: tá vendo? Em pensamento, falei: tá vendo, senhor? Olha aí. Aí ele baixou o carro assim, né? E falou: não, então é o seguinte, foi isso aqui, teve mais aquilo lá. Mas
R$30 pra você, tá bom? Aí eu peguei o cartão. E aí depois eu perguntei pra ele, eu falei, ô fulano, o que teria acontecido se eu tivesse demorado um pouco mais de tempo pra vir mexer? Porque era um parafuso que tava solto. Por isso o barulho e o tripidar na roda. Nossa. Falou, ó, vou te explicar o que teria acontecido. Tá vendo todo o sistema da roda? Ele teria vindo pra fora. Aí ia ficar muito mais caro. E você corria o risco de a direção não funcionar mais e sofrer um acidente. Tá bom. Gente. É que a gente, como vocês disseram, a gente complica as coisas, né? O ser humano complica as coisas. A gente precisa entender que aquilo que precisava acontecer, Jesus sofreu essas consequências na sua carne. Ele é a solução para todas as coisas, né? Ele sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer na carne. Ou seja, nós somos salvos, nós somos justificados pela graça, mediante a fé. Isso é suficiente para nós. Somos justificados pela graça, mediante a fé em Cristo. E tem pessoas que até se baseiam nesse texto, né? Para dizer que também não precisa fazer mais nada, Jesus já pagou tudo e eu posso levar a vida que eu quiser levar, que tá tudo certo. Aí você continua escravo, né, pastor? E não é por aí, né? Lá em Gálatas, no capítulo 3, é um texto que muitos, até do meio evangélico, se baseiam, dizendo que a gente não precisa mais guardar a lei. Lá fala que Gálatas 3, a partir do verso 1 até o verso 14, mas eu vou ler só aqui um pedacinho. Só vou ler o verso 9, a partir do verso 9, que diz assim: de modo que os que da fé são abençoados, como com o crente Abraão. Verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E aí o verso 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé, então não precisa guardar mais a lei. Jesus é o maldito de Deus que sofreu a maldição da lei, então ele pagou tudo, está tudo certo. Bom, não é por aí. Muito embora a Bíblia diz, lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 8 e 9, diz: nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso é verdade, pela graça mediante a fé. E a lei, como é que fica nessa história? Lá em Mateus 5,17, por exemplo, diz que Jesus disse que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. Né? Ele veio cumprir a lei. E Romanos 3,31, eu acho que ajuda a gente a elucidar essa questão aí, né? Lá diz assim, Paulo diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? E ele diz: não, de maneira nenhuma nós anulamos a lei pela fé. Antes nós confirmamos a lei pela fé. Ou seja, quando temos fé, nós, através da nossa vida, praticamos obras chamadas obras da fé. Obras da fé. Obras de quem foi salvo pela fé. Jesus resolveu todos os nossos problemas em relação à lei. E agora, crentes em Cristo, né, confiando nos méritos de Cristo, eu costumo dizer que nós somos salvos pelas obras. Aí quando eu falo isso, às vezes causa um espantozinho, né? Nós somos salvos pelas obras. E aí a pessoa, não, peraí, não é assim, isso que a Bíblia fala. Nós somos salvos pelas obras de Cristo. Mas, pastor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. E se eu não aceitar isso? Se eu souber de tudo isso e não aceitar, que coisa horrível vai acontecer? Aí o Muito bicho pega. bem. O bicho pega, aí não pega? A Bíblia diz que nós sofrermos as consequências de rebelarmos contra Deus ou de não aceitarmos isso. A Bíblia diz que coisa horrível é.
está sob a condenação de Deus. Mas coisa horrível é para quem não crê. Coisa horrível é para quem não aceita. Coisa horrível é para quem não aceita a graça de Cristo Jesus, para quem desobedece às leis de Deus. É horrível para esse. Mas para quem aceita, a Bíblia diz agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Tem 2 textos aqui de Hebreus que eu acho que ajuda a gente a entender essa questão, né? Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4. Olha só que sério isso, né? Porque você perguntou daqueles que conhecem, experimentam e vêm a rejeitar, né? O texto fala assim, ó: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provando o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e se entregaram e caíram, né? Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. E aí quando você vem para Hebreus 10, o autor ele vai complementar esse pensamento em Hebreus capítulo 10, dizendo o seguinte, o tipo de queda, né, daqueles desse verso de Hebreus 6. Quando você vem para Hebreus aqui, capítulo 10, a partir do verso 26, diz assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então, qual é a nossa única esperança? Nós temos que crer, permanecer em Jesus até o fim. Então, a gente viu hoje aqui que o Antigo Testamento, ele revela o Jesus do Novo Testamento. Ele revela o seu amor, o seu cuidado por nós. E nós estamos convidando você que está em casa, que no próximo sábado você venha à igreja Adventista do Sétimo Dia, na rua Nunes Valente, para nos acompanhar aqui no estudo do Guia da Lição. Eu quero agradecer muito vocês, pastor Eliabe e Maiara. E vamos finalizar com a oração, pastor? Obrigado, Grace, pela oportunidade e Maiara por estarmos juntos aqui. Vamos orar. Senhor Deus, como é bom ouvirmos a Tua palavra, aprendermos mais de Ti e, acima de tudo, ó Deus, colocarmos em prática na nossa vida, recebermos esse Deus maravilhoso que do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, um Deus de amor, um Deus que se relaciona conosco e um Deus que proveu todos os meios para sermos salvos, um Deus que vai em busca dos seus filhos. E é muito bom sabermos que temos um Deus assim. Nós queremos te pedir que o Senhor continue conosco, que esteja com cada ouvinte,